Uma das cenas que mais se destaca na porção dessa semana é a do pecado do bezerro de ouro. E segundo os sábios da Kabbalah, esse pecado aconteceu por causa de uma coisa chamada Erev Rav, pode ser traduzido em português como multidão mista. Hoje a gente vai tentar entender um pouquinho o que é essa multidão mista do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da Kabbalah. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Muito bem, vamos começar a entender então, como eu falei antes da vinheta, o que é essa Erev Rav em hebraico, multidão mista, talvez a boa tradução em português. Vamos no sentido literal, como sempre, depois a gente aprofunda, tá? Bom, a multidão mista era o seguinte, era um povo que vivia no Egito, tá? Também em situação ruim de vida, então do mesmo jeito que os israelitas, muitas vezes escravo, né? Sofrendo fome, passando por agruras, e que quando fica sabendo de Moisés, né, que aparece para tirar o povo do Egito, se junta a Moisés e ao povo, né? Então é um povo que assim não é do povo israelita, não está com as mesmas fés, com a mesma fé, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, mas que também não queria ficar no Egito, né? E aí é um povo então que sai junto. Segundo os nossos sábios contam, não era muito para eles terem saído do Egito, tá? Era um povo que não tinha muito a ver com nada ali da história. Só que foi o próprio Moisés que quis aceitá-los, tá? Foi um ato de misericórdia de Moisés, um ato de piedade de Moisés, que acabou dando errado, tá? Então, assim, a intenção de Moisés foi muito boa, né? Ele queria realmente ajudar esse povo, ele viu um povo oprimido e queria tirar de lá. Mas foi um erro porque, por exemplo, esse povo, como não estava nos mesmos caminhos que Moisés estava ensinando, não estava sintonizado com o povo israelita, acabava desviando, né? Acabava fazendo coisas erradas, acabava trazendo energia meio negativa. E o pior não é isso. Eles fazerem isso, tudo bem. O pior é que o povo israelita ia atrás, né? O povo de Israel ia junto. Então, segundo os sábios, como eu falei, é isso que causou o pecado do bezerro de ouro. Começou com esse Erev Rav, né? E eles deram a ideia, eles começaram a construir o bezerro e o povo de Israel foi junto. Bom, nesse sentido, então, fica muito claro que o Erev Rav, o próprio Yitzhak Luria, o Ari, fala isso, eles têm uma conotação de maldade, de negatividade muito grande, né? É aquele mal que vive no meio da gente, é um negativo que vive no nosso meio. Então já saímos do literal, agora entrando no simbólico. Em especial, o Yitzhak Luria diz que ele representa o próprio mal de Moisés. Olha que interessante, né? O Erev Rav representa uma falha que Moisés tinha. Ele não conseguiu ver, além do físico, as consequências que teria levar esse povo junto com ele, né? Então é uma cegueira que Moisés teve nesse momento. Bom, e se a gente entender que o Erev Rav representa um mal, a gente tem aqui também uma definição do próprio mal. Né? Nesse sentido, o que a gente pode entender o mal? O mal é uma consciência que não está suficientemente direcionada para a luz, suficientemente direcionada para Deus. Né? Essa é a definição do mal. Por que o Erev Rav, então, é isso? Porque eles não estão conectados como os israelitas estavam. Né? Eles não estão com o mesmo foco em Deus, com o mesmo objetivo espiritual. Então, essa é a definição do mal que surge daqui. Ok, agora vamos tentar ir um nível mais além, seguindo ainda o que o Yitzhak Luria fala. Qual é o erro real aqui da Erev Rav? Porque, assim, não estar com a consciência direcionada a Deus, no começo o povo israelita também não estava, né? Moisés que foi direcionando, foi ensinando, foi dando valores, e aí eles chegaram lá. Mas por que a Erev Rav não? O que tem de diferente aqui? Bom, o Yitzhak Luria faz um paralelo com o que acontece na nossa vida. Do mesmo jeito que uma criança precisa de um período de maturidade, né, para poder reagir ao mundo, para poder entrar no mundo adulto, para poder saber lidar com o mundo adulto, né, ele diz que é exatamente a mesma coisa na espiritualidade. Com o povo de Israel, Moisés conseguiu fazer isso. Ele foi aos pouquinhos ensinando. Foi um processo, né, que culminou com o êxodo do Egito. Né. Mas essa Erev Rav não passou por esse processo. Moisés pegou eles e aceitou eles no último momento. Então essa Erev Rav, por exemplo, não teve o valor que o povo de Israel teve atribuído às 10 pragas. Eles não viram aquilo como uma revelação de Deus, eles não viram o desenrolar do processo, eles simplesmente se juntaram ao povo na última hora, certo? Nesse sentido, o que acontece? A multidão mista, segundo Yitzhak Luria, representa uma introdução prematura à espiritualidade.
né? É como você pegar uma pessoa que não está pronta para saber dos valores espirituais, religiosos, dessas coisas, e você taca informação na cara dela. Isso dá caca, né? Para não falar outra palavra. Tem pessoas que não estão prontas, e não é um sentido de inferioridade que eu estou falando aqui, tá? Mas tem pessoas que não estão prontas para receber certo tipo de conhecimento, certo tipo de verdades. Então, às vezes, por exemplo, a religião ou a espiritualidade vem falar de coisas do mundo metafísico, né, além do físico, e a pessoa não está pronta para aquilo. Tá? Você dar esse ensinamento para a pessoa antes da hora pode ser prejudicial. É interessante ver que nesse sentido, a ideia de estar maduro, né, ou da maturidade para o judaísmo é extremamente importante. Você tem vários costumes ou várias leis no judaísmo ligados a isso. O primeiro deles talvez seja o próprio Bar Mitzvah, né, que é um ritual de quê? De iniciação. Antes do Bar Mitzvah, a pessoa não faz um monte de coisa ligada à Torá. Você presume que ela não está pronta. Você não vai ficar falando para uma criança antes do Bar Mitzvah sobre mandamentos, sobre Torá, sobre Midrash, Zohar, Kabbalah, né? Na Kabbalah, você já deve ter ouvido falar que um tempo atrás tinha um limite de 40 anos de idade, né? Antes dos 40 você não falava de Kabbalah. Agora, mesmo saindo disso, você tem, por exemplo, o mandamento da Orlá. Não sei se já ouviram falar. O que é Orlá? É uma fruta, né? Ou na verdade, qualquer fruta do campo que você não pode colher antes dela estar madura, né? E aí a regra para generalizar para todas as frutas é de que 3 anos. Uma fruta com menos de 3 anos, né, se você tem uma árvore, os 3 primeiros anos de produção você não pode usar para nada. Só a partir do 3º ano que você poderia. Então a ideia aqui por trás é a da maturidade. Se você sair do judaísmo, acho que todas as religiões ou escolas de filosofia, de pensamentos, têm mais ou menos a mesma ideia, né? Você tem graus do que você pode ir passando para a pessoa. E antes disso não, se a pessoa não estiver iniciada, como se fala, você não passa certas coisas. Então, por exemplo, no islamismo, muçulmano, você pode ter vários. Qualquer pessoa que nasça na religião muçulmana ou se converta é muçulmano. Sufistas, por exemplo, são poucos. São pessoas que têm que ter passado algumas coisas, né? O misticismo cristão, dependendo da ordem cristã, você tem que ter passado por algumas coisas. Ser cristão, todo mundo é. E, né, entrar em algumas ordens exigem às vezes até votos que o cristão normal não faz, né? Então, por exemplo, às vezes um voto de abstinência, um voto de pobreza, né? E todas as religiões do mundo têm isso. A ideia por trás é sempre a mesma. Eu tenho que ter um certo nível de maturidade para ser exposto a certas coisas, a certos ensinamentos. E aqui estamos focando de espiritualidade. Então, qual que teria sido aqui o problema da situação, né? Moisés errou ao aceitar um povo imaturo, né, e colocou ele já na vida adulta, digamos, já esperou deles uma relação com o divino, uma relação da santidade. Eles não estavam prontos para isso, representado no bezerro de ouro. Eles ainda queriam a idolatria, ainda queriam a estátua. Eles não conseguiam se conectar com Torá, Monte Sinai, Revelação, Tabernáculo, né? Eles não tinham cacife espiritual, digamos assim, para essa realidade. Bom, trazendo um pouquinho para os nossos dias, é interessante que muitas vezes a gente ainda tem isso em nós, né? Muitas vezes a nossa sociedade, ou a gente individualmente, tem uma valorização do que é imaturo, do que é cru, do que é indomável, de certo modo. Do que eu estou falando? Eu acho que na sociedade moderna, às vezes a gente valoriza demais, por exemplo, a juventude, né? É claro que a juventude tem coisas ótimas, eu não vou aqui fazer um discurso anti-juventude, óbvio que não. Mas a juventude tem geralmente esse problema da maturidade, né? Então hoje a gente vê muita gente buscando uma juventude, às vezes física, né, com todos os tratamentos que a gente tem, operações e cirurgias. Aí também o fenômeno psicológico, gente que tem uma idade e o cérebro bem menos do que isso, a mente com uma idade bem inferior que isso. E aquela síndrome, por exemplo, síndrome de Peter Pan. Não sei se vocês já ouviram falar, dizem que o Michael Jackson tinha, né? Uma dificuldade de amadurecer, de falar, eu sou adulto, eu estou envelhecendo. A pessoa está ligada à infância, né? Ela fica infantilizada. E às vezes a gente não tem a síndrome do Peter Pan, mas em algum momento assim que a gente está meio fora de si, a gente volta pro lado criança, né? A gente perde toda a nossa maturidade, toda a experiência de vida e vira uma criança. Às vezes você está com 40, 50 anos e vem uma criança. Então a gente tem essa valorização também, acho que na nossa vida. Bom, outra coisa importante a gente dizer aqui é o seguinte, acho que é uma lição um pouco chocante, mas importante. Se a gente analisar a história, né, como eu falei, é Moisés que aceita o povo, né, essa multidão mista quer vir e Moisés fala, tá bom. Tanto é que tem uma passagem bem interessante, que quando dá erro ali, né,
Quando dá um problema, Deus fala assim, ó, pega lá agora seu povo, né, e faz o que você quiser. Deus fala o seu povo, né, fala para Moisés, do tipo, eu não trouxe eles do Egito, eu não traria, foi você que trouxe, agora você que lida com o problema, né? Então, Moisés, que tem essa identificação com esse povo, tá? Porque eles pedem para ser aceitos, mas o que a gente pode tirar de lição aqui? Que às vezes o fato da pessoa expressar, né, o desejo de ser aceito, não quer dizer que ela deve ser aceita. É isso que eu falei que pode ser um ensinamento chocante, né? A gente tende às vezes a ser, não sei que palavra, benevolente, aceitar tudo que as pessoas pedem, e não é assim. Às vezes a gente tem que saber que não adianta, a pessoa não está pronta. Então ela pode vir e fazer um pedido, um desejo, muitas vezes esse desejo não é sincero. Aliás, eu diria que a maioria das vezes, né? As pessoas não sabem desejar as coisas. Aliás, essa é outra lição que a gente pode tirar da paraxá de hoje, né? Quantas vezes a gente às vezes está desejando alguma coisa, por exemplo, nas nossas orações, pedindo para Deus, e a gente não sabe se realmente a gente deveria desejar aquilo, né? Aquilo que eu estou desejando para mim pode ser uma catástrofe do ponto de vista espiritual. Eu, na minha imaturidade, na minha falta de conhecimento, acho que é ótimo e estou querendo aquilo. Mas eu não sei se eu deveria desejar. Então, assim, duas lições relacionadas ao desejo. Primeiro, o desejo de alguém pode não ser sincero, né? Então, não é só porque alguém pediu que eu devo cumprir. Pode ser que eu tenha que falar não. Às vezes é difícil, tem gente que tem problema de falar não, mas Moisés, por exemplo, e teria que falar, tá? E a outra coisa, não é porque a pessoa está desejando que é bom, né? Então, esse é particularmente talvez importante a gente saber na Kabbalah, porque a Kabbalah em especial fala que é muito bom a gente desejar, né? Nós somos feitos disso, o ser humano é desejo. Só que uma coisa é falar que é bom desejar, outra coisa é falar que todos os desejos são bons, né? Então, assim, é muito bom a gente desejar porque somos isso, mas não é todo desejo nosso que é bom. Tem desejo nosso que vai causar nossa destruição ou vai causar um problema para nós, né? Às vezes a gente percebe isso antes, muda de desejo, às vezes não. Às vezes a gente deseja, recebe o que quer e quebra a cara. Tudo bem, faz parte do processo, né? Mas aí tem essas duas lições para tirar. Bom, e aí para encerrar, antes que o vídeo fique longo, talvez irrelevante também para alguns, é o seguinte, tem um midrash muito interessante que conta que Moisés nasceu com 6 meses de vida, né? Então, não com 9, com 6. E aí, é um detalhe aparentemente besta, né? Para que a gente teria que saber isso? Eu acho que à luz do que nós estamos discutindo, esse fato aparentemente singular, né, que não tem nada a ver, fica com bastante significado. O fato de Moisés nascer como 6 meses indica que ele era uma alma realmente avançada, né? Ele nasceu antes do seu tempo, digamos assim. Ele não precisava dos 9 meses de maturidade para chegar ao mundo. Ele já estava pronto com 6 meses. Tá? Então talvez também aí está o erro de Moisés. Ele projetava isso nos outros. Ele achava que todo mundo era prematuro como ele. Em português a gente poderia falar precoce, tipo aquele gênios precoce, né? Criança com 10 anos que já está na faculdade. Tem alguns casos nos Estados Unidos assim, né? Moisés era, tudo bem, Moisés era prematuro e precoce no bom sentido, ele conseguia estar à frente do seu tempo. E ele achava que todo mundo era assim, mas não é. Moisés confundiu prematuro com imaturo, né? Então assim, às vezes a pessoa nasce de 6 meses e tudo bem, ela veio precoce, ok. Mas às vezes ela nasce de 6 meses e ela está imatura. Era o caso do Erev Rav. Então talvez por um lado amoroso de Moisés, por uma intenção positiva como a gente falou, ele quis ver o povo como, a multidão mista como precoce, né? Não, eles não foram expostos, mas vai dar tudo certo, eles vão entrar no caminho, eles vão se unir a nós, vão fazer o certo. Não, eles tinham imaturidade, né? Bom, e aí só para encerrar, eu acho que também isso explica outro ensinamento que me veio à cabeça agora. Eu falei só para encerrar antes, mas estou encerrando agora, né? Outro ensinamento que me veio à cabeça que diz que existe sempre uma alma de Moisés nas gerações, né? Depois do Egito, o Isaac Luria que fala isso, toda vez que as gerações vão renovando, né? As pessoas vão encarnando, sempre tem alguém que é a alma de Moisés. Por que isso? Porque nós sempre temos ainda o problema do Erev Rav. O Erev Rav não é uma coisa que ficou lá atrás, a multidão mista, né? Nós ainda temos até hoje as pessoas imaturas, as pessoas que não estão prontas. E esse Moisés, essa alma de Moisés, fica vindo nas gerações para retificar isso, né? Então é um problema ainda que está na humanidade, tem que ser corrigido antes dos fins dos tempos para poder chegar na era messiânica, né? Não é um problema que ficou isolado no espaço e tempo lá no passado, né? É um problema recorrente, então
vale para nós a lição hoje, presente nos dias atuais, tratar dessa Erevrav no nosso meio, né? Dentro de nós e na nossa sociedade. Cuidado com as pessoas imaturas, cuidado como é que eu vou tratar essas pessoas, aonde que eu vou colocar elas e onde que eu não vou colocar. Se eu perceber que a pessoa não tem maturidade, não devo ter medo de dizer não de forma respeitosa, mas um não categórico. Um bom dia a todos, Shavua Tov e tudo de bom.